quando a pessoa fala eu não tenho tempo no sentido literal, é a maior mentira do mundo que ela conta para si mesma. Eu não tenho tempo. Dinheiro, ela pode até falar que não tem dinheiro, porque eu posso olhar na conta de banco dela e ver que não tem dinheiro, mas tempo é impossível. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Então, quando ela está chegando e falando eu não tenho tempo, ela não está falando no sentido literal da coisa. Ela está falando no sentido figurado. Aí que a gente tem que entender o que significa eu não tenho tempo. Na minha interpretação, geralmente são 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast 6 em 7. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7, ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é como vender para quem não tem tempo. Érico, no episódio, 2 episódios passados, a gente discutiu sobre como vender para quem não tem dinheiro. E nessa discussão, a gente chegou numa conclusão que você não deve levar ao pé da letra a objeção. Por quê? Porque a pessoa que não tem dinheiro, ela tem formas de encontrar mais dinheiro, mesmo ela não tendo naquele momento, acreditando que não tenha. Na objeção do dinheiro, ela tem formas de arranjar mais dinheiro, mesmo ela não tendo no momento. Porém, na objeção do tempo ela tem 24 horas no dia. Total. Não tem como ela arranjar 28 horas, então ela certo? Ela tem tempo. Ela tem tempo. Ela tem a mesma quantidade de tempo de todo mundo. Exato. Então a pergunta é, ainda assim é uma objeção que não pode ser levada no pé da letra ou não? Bom, primeiro é o seguinte, quando a pessoa fala eu não tenho tempo no sentido literal, é a maior mentira do mundo que ela conta para si mesma. Eu não tenho tempo. Dinheiro, ela pode até falar que não tem dinheiro, porque eu posso olhar na conta de banco dela e ver que não tem dinheiro, mas tempo é impossível. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Então, quando ela está chegando e falando eu não tenho tempo, ela não está falando no sentido literal da coisa. Ela está falando no sentido figurado. Aí que a gente tem que entender o que significa eu não tenho tempo. Na minha interpretação, geralmente isso não é uma prioridade para mim. É só isso. Então, quando ela fala eu não tenho tempo, eu falo, isso não é uma prioridade para ela. Só que aí, numa conversa, eu vou checar se ela consegue ver isso. Porque às vezes ela pode achar que ela tem menos tempo que uma pessoa diferente dela tenha. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Dinheiro eu acho que tem gente com mais, tem gente com menos, mas tempo, não. Tempo é a mesma coisa. Certo. E você enfrenta essa objeção em produtos que você vende? Você já enfrentou? Como é que é? Eu enfrento, tu enfrentas, ele enfrenta, nós enfrentamos, vós enfrentais e eles enfrentam. Geralmente você fala o quê? Todo mundo enfrenta essa objeção, porque o tempo é o ativo mais precioso que a pessoa tem. A primeira coisa que eu tendo a perguntar, aí vem dois jeitos diferentes. Se eu tiver no 1 a 1 ou se eu tiver no digital. Porque se eu tiver no 1 a 1, quando a pessoa fala que ela não tem tempo, na maioria das vezes eu vou checar se ela realmente quer o produto. Então eu dou um passo para trás, falo assim, entendo, né? As pessoas são tão complicadas, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou da ideia do produto? Aí de 0 a 10 eu vou sentir a temperatura do quanto ela gostou do produto. Então se ela fala, meu Deus, essa ideia é fantástica, olha só, nossa, eu não consigo. Aí é uma coisa, ou ela fala, não, a ideia é legal. Se a ideia é legal, um 7. Então não é o problema do tempo, e sim o problema dela não querer de verdade a coisa. E aí, ao invés de eu resolver o problema de tempo dela, se eu resolver o problema de tempo dela, eu estou resolvendo um problema que não é o problema. Porque às vezes ela não entendeu o benefício do produto, né? Às vezes eu não quero. Não quer. Às vezes não quer o 6 em 7. No meu caso, às vezes não quer um 6 em 7. E cara, é muito louco isso. Agora em Recife eu fiz uma brincadeira.
onde eu peguei uma nota de R$100 e falei assim, gente, quem de vocês quer trocar uma nota de R$20 pela minha nota de R$100? E teve 2 caras que foram ali ferozmente trocar. Subiram pra pegar. Mas você sabe o que é muito louco? Nem todo mundo foi. Tinha 4.126 pessoas presentes naquele palco aquela hora. Check-ins, não ingressos vendidos. Ingressos vendidos foram 4.759. Tinha 4.126 pessoas ali. E quantas pessoas, numa oferta daquela, sem esqueminha, não quiseram ir? Porque para elas, algumas delas devem ter falado, tem algum esqueminha nessa parada. Outras delas devem ter falado, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para levantar e ficar fazendo isso. Mas todo mundo tinha a mesma quantidade de tempo. Então, mesmo uma oferta hiper, claramente vantajosa, sem ter como perder. E objetiva, clara, né? Não tem nada nas entrelinhas. Algumas pessoas têm objeções. Mas assim, definitivamente eu gosto de falar isso. Então, vamos supor que, então, das duas uma, se o cara não é um 10, eu quero produto, por exemplo, dá um exemplo, minha esposa não quer lutar jiu-jitsu. Não é que ela não tem tempo. Ela pode até falar pra mim que não tem tempo, porque ela de repente não quer falar que não gosta, alguma coisa do tipo, não quer desagradar. Às vezes acontece isso com pessoas. Minha esposa não necessariamente, mas enfim, acontece. Mas ela não quer. Mas de 0 a 10 ela quer um 0 naquela parada, né? Aí, não adianta eu querer arrumar um tempo. Teve uma época na minha vida, lá em Londres, eu lembro lá em Londres, que teve uma época que eu queria malhar. E lá eu falava que eu não tinha tempo. E eu entrei num curso de desenvolvimento pessoal. E a parada era um curso, sei lá, longo, de 6 meses. De resolver sua vida. E aí uma das paradas lá, que eu saquei nesse curso, é que eu realmente falava que eu não tinha tempo. Eu começava no banco às 7 horas antes do mercado abrir em Frankfurt, né? Mas abria às 7 horas em Londres, o mercado europeu. E começava às 7, terminava mais ou menos às 7, porque o mercado fechava às 3, 4 e você tinha que arrumar a casa. Né? Tinha que fazer várias coisas quando o mercado estava fechando. E eu falava, e eu ainda tinha esse curso, que era à noite. Quase, demorava umas 12 horas por semana esse curso. E eu falei, claro, eu não tenho tempo. Aí e a moral da história desse era, cara, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Você quer realmente ficar fit? E naquela época, então assim, eu fingia que não tinha tempo. Eu só tinha o mesmo tempo. O que eu passei a fazer? Adivinha o que eu passei a fazer? Parar de dar desculpas. Não, literalmente. Eu acordei mais cedo. Boa. Se eu acordava 6 horas para estar lá 7, minha casa era perto, comecei a acordar 4, quase 5, andava um pouco, ia para academia, malhava, acordava e fui. Fazer uma hora de academia passou a ter menos prioridade que uma hora de sono para mim. Aí teve uma época que eu, negociei no trabalho e comecei a fazer, foi a primeira vez que eu comecei a fazer na hora do almoço. Falei, a gente chega às 7, só às 7, já são 12 horas, será que eu não consigo negociar? E você sabe como é que negocia isso com o seu chefe? Perguntando. Não. Isso é ruim, perguntar é fácil. Como é que negocia com o chefe? Oferecendo gerar valor extra. Também não. O chefe tá careca de ver pessoas oferecendo e não cumprindo. E outra, aí você coloca o quê? Você coloca um tratado comercial. Como é que negocia com o chefe? Gera um estúpido valor antes. Mas assim, tão grande que o chefe vai ficar até com vergonha de não te dar isso. E eu comecei a gerar o quê? Muito resultado. Resultado. Depois que eu senti que eu tinha gerado muito resultado, aí que eu fui pedir. A maioria das pessoas não sacam isso. Aí eu fui pedir, o chefe, não, tá beleza. Tá fantástico, continue assim, enquanto se você continuar assim, tá beleza. E aí foi. Então assim, quando a pessoa fala que ela não tem tempo, pra mim, geralmente eu traduzo, você não tem uma prioridade. Eu checo se ela realmente quer o produto. Você realmente quer um 6-7 ou você quer um 6-7? Você quer ou não quer? E se ela não quer, eu lido com a objeção, por quê? Que ela não quer, tá tudo bem. De repente ela realmente não acredita que é possível. De repente ela realmente não acredita que é viável. De repente ela tá com vergonha de falhar de novo. Medo de falhar de novo. E aí eu falo com ela. Agora, no digital não dá pra fazer isso, né? No digital não dá pra eu
Então, geralmente eu respondo essa objeção no digital. Eu falo mais ou menos nas seguintes linhas, e não tem uma resposta perfeita, mas eu falo mais ou menos nas seguintes linhas. Olha, e pode ser que você deve estar pensando, eu não tenho tempo. Deixa eu te falar uma verdade. E essa é verdade mesmo, comprovada cientificamente. Não tem jeito. Eu e você temos as mesmas 24 horas do que um bilionário e do que uma pessoa que mora desfavoravelmente numa comunidade. Todos nós temos os mesmos negócios. A diferença é que nós temos diferentes prioridades para aquela coisa do tempo. Porque se eu auditar eu dou um exemplo assim, se eu auditar o seu celular, e dá para auditar isso, sabia disso? É verdade. Se eu auditar o seu celular, eu vou conseguir ver quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta no YouTube. E você fala, eu gasto aprendendo. Será? Quanto tempo você gasta no Netflix? Quanto tempo você gasta na televisão? Quanto tempo você gasta simplesmente no WhatsApp fazendo nada? Quem não acorda e fica checando para passar o tempo? Então, assim, dá para auditar. Eu falo, cara, se você quiser continuar priorizando assim, tá tudo bem. Só não me fala que não tem tempo. Fala que isso não é minha prioridade. Eu vou ficar feliz com isso. Eu não quero que isso seja prioridade. E até dou exemplo. Minha esposa não é a prioridade dela aprender jiu-jitsu. Então tá tudo bem. O que é ruim é você mentir para si mesmo. Falar que é a prioridade, mas não é. E tá tudo bem. Vou fazer uma pergunta, Érico. Tá valendo esse negócio de trocar os 20 por 100 ainda? Ou... Tá valendo? Tá valendo? Ô, louco, se tiver cara. valendo, eu já deixei separado aqui, engraçado que lá teve um cara que subiu no palco depois, né? E tentou trocar de novo. Sabe o que eu falei pra ele? O quê? O carrinho fechou. Carrinho fechou. Foi a primeira lição de carrinho fechou, cara. Carrinho, quando eu ofereço, eu ofereço. O carrinho fechou. Sabe o que é o mais louco disso tudo? Sempre tem um que fala, nossa, o Érico é um idiota. Trocou 100 por 20, né? E saiu o quê? Perdendo, né? Eu investi por volta de R$80 para ensinar aquela lição para eles. Exatamente. E se eu abrisse meu faturamento daquele evento, talvez ele não soubesse tanto. Então, assim, às vezes o que parece não é, entendeu? Boa, mas enfim. boa. E, cara, quando alguém vem e fala, porra, mas eu tô fazendo outro curso, é minha prioridade, o que geralmente você fala? Tipo... Eu falei, o que você quer? O que você quer? É só isso. Eu de volta eu falo assim, cara, o que você quer? Você quer fazer outro curso? Faz outro curso. A fórmula de lançamento não é um curso. A fórmula de lançamento é a busca de um resultado. E eu juro por Deus que geralmente eu falo também uma outra coisa que é interessante. Geralmente, a sua objeção, nesse caso o tempo, a gente está lidando com o tempo, não deve ser a objeção. Deve ser o motivo para você fazer. Exemplo, é porque você não tem tempo que você deve aprender a fazer um 6 em 7. Não é porque você não tem tempo que você não deve fazer. Porque se você soubesse fazer um 6 em 7, em teoria você ia ter muito mais dinheiro. Por exemplo, para não trabalhar, se assim você não quiser, ou se você quiser trabalhar para montar uma equipe. Eu sou mãe, tô sem tempo. Exatamente isso. Justamente. E eu por te isso. digo o seguinte, mãe, tenho 3 filhos, não tenho tempo. Eu falei, mulher, é porque você tem 3 filhos que você tem que aprender a fazer um 6 em 7. Senão sua vida vai continuar nessa mesmice que tá. Nada de errado com a mesmice. Se não tiver nada de errado pra você, não tem nada de errado comigo. A razão, a objeção, geralmente, nem sempre, é a razão. Deve ser a razão. E aí se a pessoa chega e fala, pô, eu tô fazendo outro curso e tal, você fala, não, então beleza, entra aí numa próxima oportunidade. Vai fundo. Aí que vem a grande outra sacada, né? Como é que você vende pra uma pessoa sem tempo? Desapego. Né? Gatilho mental do desapego. O que é desapegar? Você tá mais... você dá a impressão que ela precisa mais de você do que você dela. Mas por você dar essa impressão, ela realmente tem que precisar mais de você do que você dela. Não dá pra fingir isso. E como é que você faz isso? Fazendo muito conteúdo, fazendo muita lista, aprendendo a fazer lançamento. E aí você desapega. Você fica comprometido, né? Uma coisa de... pra mim tanto faz. Não, tanto faz não. Eu quero que você entre. Só que se você não entrar, tá tudo bem. É livre-arbítrio. A minha vida tá feita já. Eu já resolvi minha vida financeiramente, de verdade. Agora, eu tô comprometido em ajudar as pessoas, mas você pode levar o cavalo até a água, mas não pode forçar a beber. E esse é o melhor jeito de ajudar as pessoas. Então, assim que eu faço. E é muito louco, porque esse desapego é uma coisa que atrai, né? Ele tende a atrair. Então, cara, um bom momento de você lidar com essa objeção pode ser
antes de surgir a objeção mesmo, antes do carrinho abrir, antes do CPL tá no ar, que é fazendo conteúdo, né, cara? Fazendo conteúdo e fazendo a pessoa querer o curso. É assim que mata a objeção do tempo. Agora, vamos supor que a pessoa quer 100%. E ela tem realmente um problema de tempo. E continue, persista essa objeção. Persista essa objeção, mas ela quer muito. Ela é um 10, ela é um 11, ela é um 12, ela é um 13, ela é um 14. E aí eu vou engajar com o tempo dela. Eu vou falar o seguinte para ela. No caso da fórmula, eu vou falar a seguinte coisa. Mais importante do que a velocidade... Mais importante que a velocidade é a direção. Então, você tem 5 minutos, onde você pode parar 5 minutos. Ou você tem 10 minutos no carro, 5, 10 minutos, máximo. Se você for consistente em 5 a 10 minutos por dia, se você focar naquilo 5 a 10 minutos por dia, você vai aprender a fórmula de lançamento, no meu caso. Vai aprender um pouco mais devagar do que as outras pessoas, mas vai aprender. Então é 5 minutos, talvez 10 minutos por dia, não mais. Isso é o suficiente para aprender. Agora, todo mundo tem 5 minutos livre. Pensa bem, se não tivesse, como é que a gente ia ao banheiro? Inclusive, se você está no banheiro, usa esse tempo. Porque 1 hora, deve durar mais que 5 ou 10 minutos. Ah, Érico, mas não vou conseguir concentrar. Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Se é 5 minutos, já fiz muito isso na minha vida. De estudar no banheiro. Principalmente na época do banco. Eu estudava minhas paradas, porque meu trabalho não era um trabalho que eu podia fazer multitarefa, não. Eu estava lidando com umas coisas muito loucas ali. Precificação, real time, era muita atenção. Acho que tem muito disso com médicos também, né? Não dá pra ele... No meio da cirurgia, tá assistindo ali, né? Assistir o Érico Rocha no meio da cirurgia. Opa, aqui é o Érico, não funciona. Porém, ele vai ao banheiro também. Eu sei que ele vai ao banheiro. Eu vou ter que meditar alguns minutos para esquecer, tirar da minha mente essa imagem do Érico estudando no banheiro. Total. Ou não, né? Ou não, né, Gui? Na meditação eu já vi pessoas falarem essa questão do tempo da seguinte forma: se você não tem 5 minutos para meditar por dia, 10 minutos para meditar por dia, você deveria meditar 30. Se você não tem 5 minutos, você deveria meditar 30. É interessante, devia usar essa na fórmula. Se você não tem 5 minutos para fazer a fórmula por dia, você devia guardar 1 hora. Sabe o que é o mais interessante nesse negócio da meditação? É que eu comecei meditando 20 minutos por dia e fiz um desafio de 365 dias. Vai achar. E era foda achar esse tempo. Aí, de 20 minutos, eu fiz um outro desafio para 2 vezes de 20 minutos. Completamente difícil. Hoje, eu estou no desafio de 1 hora. Cara. 1 hora. Hoje, eu fiz 1 hora. Hoje, eu parei 1 hora. É muito louco. E meu dia não tá mais fácil. Definitivamente. Mas quando a gente não quer, a gente também dá um jeito. Cara, quando não quer 20 minutos de meditação, ou 5 que seja, você foge daquilo igual o diabo foge da cruz. Você acha algum jeito de não simplesmente fazer. De enrolar. E o Jerônimo Temel, né, que é esse expert em produtividade, ele fala assim: a gente se arruma um jeito de ocupar, mas não produzir. Agora, posso falar uma coisa muito importante para resolver a objeção do tempo? Que eu acho que demorou um tempo para eu saber como é que faz isso. Segura essa, tá? Se você... Como é que eu vou dizer isso? Se você não resolver essa objeção para você mesmo, você nunca vai conseguir... Nunca é uma palavra muito errada. Vai ser muito difícil você conseguir passar isso para o seu prospecto. Então, se tempo é um problema para você... É difícil você resolver essa objeção em outra pessoa. É a síndrome do personal trainer gordinho. Cara, tem alguma coisa de errado de ser gordinho? Não. A não ser que você seja personal trainer. Porque se você for gordinho e personal trainer, vai ser difícil de vender o seu serviço. A pessoa pergunta, se essa pessoa não resolveu para ela mesmo, porque todo mundo sabe que nenhum personal trainer quer ser gordinho, né? Ele é contra aquilo que, na maioria das vezes, ele está pregando. Exercício e boa alimentação. Nada de errado com ser gordinho, mas se você é personal trainer, cara, é complicado. Você engordou muito, você vai perder cliente. Porque a pessoa fala, esse cara está querendo me falar o que fazer, mas ele não faz nem para ele. Então, a mesma coisa com o tempo.
Se você não resolver essa parada com você, se você não parar de reclamar com o seu tempo, parar de mimimi com o seu tempo, você vai ser um imã de pessoa que não tem tempo. E quando você falar alguma coisa sai, soa, não é você, não, sabe? Você não fala com todas as células do seu corpo e a pessoa começa a ter o balelômetro nela, o velocímetro da balela começa a ir para apontar para a balela. Então, passo 1, gente, escreve aí. Resolve essa parada com você. Tira do seu dicionário, eu não tenho tempo. Faz um comprometimento de, por 365 dias, nunca pronunciar, eu não tenho tempo. Parar com essa mentira. É ok pronunciar, isso não é minha prioridade. Tá tudo bem. Todo mundo deve ter prioridade, inclusive quanto mais. Isso não é minha prioridade no momento. Mas não importa para quem fala, começa a riscar do seu... E toda vez que você falar o seguinte, eu não tenho tempo, eu considero tomar um banho frio. Nada de errado, vai ser até bom, né? Banho frio é bom. Acho que é você que tomava banho frio, Goff. Eu tomo. Você toma banho frio, Goff. Eu tomo ali. Gui, você toma banho frio, mas eu tinha... Não todo dia, mas tomo. Tá, então assim, faz super bem pra saúde. Toda vez que você falar, não toma banho frio. Toma um banho frio só pra acordar, pra você começar a ficar presente e começar a treinar sua mente, que é uma mentira. Exato, é uma mentira. É uma mentira mesmo. Essa aí é categórica, mentira. Total. Todo mundo tem o mesmo tempo. Questão de prioridade até tipo, uma coisa que eu levo pra mim, assim, uma coisa que eu levo pra mim, assim, é até um pouco pesado, mas é real. Tipo, se você ficasse doente, você ia arranjar tempo pra cuidar da sua saúde. Você não ia falar, não tenho tempo pra fazer uma cirurgia, eu não tenho tempo pra... Você não fala isso. Não fala. Entendeu? Então, assim, a gente arruma tempo. Tempo se arruma. Então, resolver a objeção é o resolver dentro de si mesmo. E é isso que eu falo. Cara, transforma a parada dentro de si é o primeiro passo. Se você não transformar, se você não tirar essas objeções de você, se você não tirar isso do seu vocabulário, quando você for falar isso para o seu prospecto, você vai estar colocando chantilly num bolo de lama. Você está tentando encobertar alguma coisa que é feia, que não necessariamente é eficiente, e aí você vai colocar esse chantilly nesse bolo de lama. Olha aí. O comentário aqui falando, acho que basicamente é como ir num... Pesado, mas na mesma linha aqui, ó. Basicamente é como ir num velório de um ente querido. Você não tem tempo, mas ir ao velório vira uma prioridade, você arranja tempo de onde aparentemente você não tinha. Impressionante, de qualquer viagem, né? A Ana Luísa comentou, a maioria das pessoas tem medo de dizer que isso não é a minha prioridade. Para alguns parece arrogante. Sim, eu entendo isso. Elas preferem anestesiar essa sacada. E te digo mais, às vezes é arrogante para falar isso para outra pessoa. De repente, depende da relação que você quer criar, né? Então, sei lá, se é o diplomata do Brasil com os Estados Unidos, é diplomático provavelmente não ser direto. Boa. Mas eu vou te falar, tem um custo. Você mentir para você mesmo, e às vezes é mais difícil você fica sendo diplomático para quem? Para você mesmo, porque você se gerencia, né? Você gerencia você mesmo, e às vezes é muito mais fácil você falar, eu não fui, vamos supor que alguém me convida para um casamento, e aí eu falo, não fui porque eu não tinha tempo. É mais fácil para mim mesmo aceitar isso do que para outras pessoas, porque a gente repete tanto aquilo pra gente que vira uma verdade, apesar de ser, essa é mentira. Boa. Só não era uma prioridade, porque tinha outras prioridades, nada de errado com isso. Um outro comentário aqui, ao vivo, de um cara não tão diplomático, Diego Santos. Esse povo rico é uma graça, eles falam de banho frio como se fosse algo de outro mundo. Banho frio, pobre toma banho frio também, né? Se não tiver. Mas eu acho que pobre não toma banho, não toma banho frio, não. Eu acho que eu já vi muita gente pobre tomando bastante banho quente. Pois também. Geralmente não é aí onde dói na maioria dos pobres, não. Pois é. Mas continuando aqui, Érico. E em relação a alterar o seu lançamento, querendo agradar pessoas que não têm tempo hoje em dia. Então, sei lá, a pessoa quer fazer CPLs menor, acredita que fazer CPLs menores é melhor porque as pessoas vão consumir mais, porque tem menos tempo, ou conteúdo raiz também. Como você enxerga isso? Eu já fiz o meu primeiro CPL, tinha 8 minutos. Foi muito bom. Olha. Aí depois eu fui para um CPL de 23 minutos, né? Um conteúdo de pré-lançamento. É um vídeo de lançamento. 23 minutos.
Foi bom. Hoje em dia o meu meu CPL tem quanto tempo? 3 horas. Foi bom também. Não tem nada de errado ele ser maior ou melhor. Inclusive é interessante, mas as minhas conversões são relativamente as mesmas. Quiçá, hoje, um CPL maior converte mais para mim. Agora, eu não faço 3 horas com alguma... porque as pessoas não têm tempo. Eu faço 3 horas porque eu digo que tem que ser dito. Às vezes eu faço CPL de 15 horas. Como foi em Recife. É um conteúdo de pré-lançamento, né? Porque nessas masterclasses eu vendo a fórmula de lançamento, né? Para quem tá lá. Então a pessoa viu um conteúdo de pré-lançamento de 15 horas. 15 horas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe CPL longo demais. Existe CPL chato demais. As pessoas ficaram até o final das 15 horas comigo. Você acredita nisso? É o maior voto, porque elas estão votando com o tempo delas. Elas podiam ter saído a qualquer momento. Então, agora, se eu pudesse fazer em 5 minutos, eu faria? Faria. Então, alguns produtos eu acredito que eu preciso de mais tempo, como a fórmula. Outros produtos eu preciso de menos tempo. Isso tem a ver com o preço do produto? Não, tem a ver com a natureza do produto. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver vendendo uma espécie de curso de inglês, as pessoas já sabem o que é um curso de inglês. Muitas delas já, de alguma forma ou de outra, já sabem que precisa. Eu não tenho que demorar para explicar essa parada. Boa. Na fórmula de lançamento, elas não têm a noção do que é realmente um lançamento. O universo é muito menos conhecido. É muito menos conhecido. A maioria das pessoas acham que 6 em 7 é coisa de outro mundo. Vamos dizer, o resultado que o Mário Vergara promete é você aprender a falar inglês. As pessoas entendem. Ninguém fala, você fala em mentira. Meu Deus, não, balela. Não, picareta. Ninguém fala isso. Mas quando eu falo fazer 100 mil reais em 7 dias, a pessoa, mentira, picareta. Esse Érico é um picareta, é pirâmide, é franquia, sei lá o que, nada de errado com pirâmide. É multinível. Não, nada de errado com multinível, nada de errado com franquia, são modelos de negócios íntegros também, com pirâmide sim, errado. Mas enfim, então demora um tempo para eu explicar essa parada. E eu preciso mais de tempo, mas o mesmo Érico explicava leilão de imóveis. Todo mundo entende o que é um leilão de imóveis, rapidinho. Então eu não preciso ficar enrolando, mas até eu chegar no que é um 6 em 7, como é possível, como não é possível, explicar para ele que é difícil de fazer um 6 em 7, não tem como é que eu vou dizer assim, não tem como transformar a bicicleta em foguete. Todo mundo pode fazer um foguete? Pode, mas ele tem que às vezes largar a bicicleta, e às vezes a bicicleta é o próprio trabalho dele. A gente falou isso no episódio de produto físico, né? Foi. Dá para fazer 6 em 7 com produto físico? Dá. Inclusive tá rolando um lançamento de mochila agora, sabia? Sério? Sério. Acabei de receber, porque agora eu saco o lançamento, entendeu? Recebi não vou falar onde, mas enfim, recebi o lançamento de mochila. Tipo assim, mostrando a foto da mochila e tal, quer saber dessa mochila massa e tal. Entro nesse grupo de WhatsApp aqui pra você receber. Eu falo, caraca. Essa galera manja do FL, vamos dizer assim. Mas tá rolando, então não tem nada de errado. Quer dizer que vai fazer um 6 em 7 com a mochila mais improvável do que se fosse uma coisa mais digital, né? Mais difícil de entregar, mais fácil de entregar, sem estoque. Mas tá rolando agora, nesse exato momento. Legal. De repente vai ser o primeiro 6 em 7 com mochila, sabe-se lá. Já teve como maleta japonesa, pô? Total. Maleta? O que é uma maleta japonesa? É uma pastinha de cartolina. Japonesa, eu acho que essas origami da vida e tal. Heloísa Jimenez. Quem quiser, pesquisa lá. Heloísa Jimenez, Érico Rocha, que ela fez um lançamento de maleta japonesa. Boa. E cara, você falou do CPL, longo, curto, a pergunta que o Gui fez. Sobre o produto, a gente pode considerar mais ou menos o mesmo fundamento de... será que eu tenho que fazer um produto mais direto ao ponto para a pessoa consumir? Na verdade, você tem que fazer um produto mais direto ao resultado para a pessoa consumir. Boa. Então, assim, eu não faço a fórmula grande, Exato. 30 horas, porque ela é cara. Inclusive, se eu conseguisse entregar o resultado em 5 minutos, eu entregava. Podia cobrar mais caro ainda. Vamos ver, uma viagem daqui para dos Estados Unidos, Orlando, por exemplo. Se o cara te entrega a viagem em 1 hora, ela tem que ser muito mais cara do que se você te entrega a viagem em 8 horas. As pessoas estão mais interessadas no resultado e não no conteúdo. Agora, às vezes não dá para ir daqui
para Orlando em menos de 8 horas, num avião convencional. Não dá às vezes, e aí você tem que percorrer. Não adianta você pegar um avião convencional e tentar acelerar ele demais, fora da sua capacidade. Vide Titanic. Não foi uma boa ideia do cara lá, acelerar demais, ignorar os icebergs. Então assim, o foco é no resultado, não é direto ao ponto, é direto ao resultado. Eu sempre me pergunto, será que eu posso cortar mais coisas da fórmula? Eu me pergunto mesmo. E eu corto, a gente cortou algumas paradas agora. Sem apego. Sem apego nenhum. Não tem que... Tem uma coisa muito louca, né? Que eu acho que, às vezes, quando você contrata uma produtora, ela traz uma câmera grande para impor respeito. Essa câmera que a gente está usando, na maioria das vezes, é N vezes melhor que aquelas câmeras grandes, principalmente as velhas. É mesmo? E eles trazem a câmera grande para impor respeito. Para poder cobrar mais caro. Isso é a maior baboseira do mundo. No final das contas, a pessoa está atrás do quê? Do resultado. Você não precisa, necessariamente, fazer essa parada. E de falar sobre a carga horária, no caso de um curso, de um programa, é relevante? Pode nem falar? Como que é? Eu acho que eu falo, mas eu não sei se eu falo, nem não. enfatiza, né? Eu não enfatizo muito, não. Eu foco no resultado. Eu falo que tem 5 módulos, eu falo que tem... Se a pessoa pergunta, eu falo. 30 horas, mais ou menos. Não precisa esconder, né? Total, não precisa esconder, não. Mas não é meu ponto de venda, não. Tem gente que gosta de usar como argumento de venda, mas aí depende do contexto do mercado. Eu acho um pouco negativo, para mim. Porque eu não pago só com o meu dinheiro. Hoje em dia, eu pago mais com o meu tempo do que com o meu dinheiro. Por quê? Se eu vejo qualquer curso, não tem um curso que eu pergunto se ele está caro ou barato. Não mais do que eu faço. Né? Até porque minha empresa paga, aquela coisa toda. Então não é mais isso. É o resultado e o tempo. E você já se matriculou em algum curso que você não tinha tempo? Você acreditava, né? Você acreditava que tempo? não tinha tempo para não perder uma oportunidade, alguma coisa assim? Cara, eu acho que eu já tirei essa frase do meu vocabulário faz muito tempo. Então eu não lembro de dar essa desculpa esfarrapada para mim. Mas eu já matriculei em muito curso que eu gostaria que fosse mais rápido. É diferente. Se eu pudesse gostar que fosse mais rápido, já. Eu tenho um curso aqui que, eu levava ele 12 horas por semana, às vezes 20 horas por semana, fora do meu trabalho do banco de investimento. Foi um dos cursos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Então ele levou muito tempo, foi o melhor. De desenvolvimento pessoal foi o melhor. Mas foram 6 meses nessa parada. 6 meses, cara. Uma média de 12 a 20 horas por semana. E tem gente, eu falo, coitado do Érico 12. Não, tem gente que faz MBA, que é pior ainda. Não quero falar que é coitado, bom ou ruim, não. Mas se eu gostaria de ter o mesmo resultado com menos tempo, sim. Acredito que é possível, naquela época, não. Por isso que eu entrei. MBA é pior porque não gera resultado? Não, tô brincando por isso. Não, às vezes gera, né? Depende, depende. Olha que interessante, você falou a seguinte frase, né? Gostaria que fosse mais rápido. Sim. Isso pode ser uma objeção também, né? Pode. Mas aí é totalmente diferente. Porque a pessoa não tá falando, não tenho tempo. Ela tá falando... Gostaria que fosse mais rápido. Eu quero resultado, gostaria que fosse mais rápido. Aí você fala, não dá. Ou dá. Né? Ou trabalha com ela com faz três vezes mais esforço. Eu acho que, por exemplo, a maioria das pessoas, elas podem fazer o curso ou consumir a coisa com muito menos tempo do que elas imaginam que precisam. Por quê? Vou te dar uma dica. Na maioria das pessoas que compram a fórmula ou fazem um curso, elas fazem ele de 5 minutos por dia, ou fazem enquanto o filho está chorando, ou fazem enquanto... Então elas não focam e não fazem blocos de tempo. E a gente sabe que quanto mais interrompido a gente é, mais tempo a gente demora para voltar ao foco. Então, o que acontece? Hoje em dia, se eu faço um curso, se eu compro um curso, o que eu procuro fazer é comprar uma comprar um hotel, mesmo que seja na minha cidade, me trancar lá por 3 dias, sair da minha família, de verdade. A melhor coisa que eu posso fazer para eles, não ter tempo para eles. Olha que louco, eu acho. Por quê? Porque pelo menos eu saio, em 3 dias eu resolvo essa parada e quando eu voltar em casa eu tô com eles. E não simplesmente tô com eles, mas eu tô fingindo estar com eles. Então assim, isso é o Érico. Então minha estratégia é, eu tiro o band-aid rápido. Eu resolvo o problema rápido. E a maioria das pessoas tem esse tempo, né? Muito louco, né? Porque muita gente que foi na Masterclass
passou 15 horas comigo. Se eles passassem mais 15 horas, eles teriam completado o curso. Então, eles não precisam mais de 15. Eles precisam investir o dobro daquilo para completar o curso. E muitas das pessoas vão demorar 1 ano para resolver isso. Simplesmente porque não tem esse hábito de bloquear e ser irrazoável para completar um curso. Aí eu falei isso para ele: galera, sai daqui, vai para um hotel, vê toda a fórmula, resume toda a fórmula e tira isso do seu sistema. O que eu falo é o seguinte, da sua jornada, né? Passa essa etapa. E, cara, você sabe de alguns casos, assim, de 6 em 7 que a pessoa fazia part-time job, assim, que trabalhava meio expediente? Nossa, tem muitos, mas muito mesmo. Eu entrevistei a Olga, e eu falo trabalhar part-time, e ela não trabalha, se não me engano. Mas ela tem 3 filhos com menos de 5 anos. 2 deles são gêmeos, se não me engano. Cara. E ela é mãe, tá com eles até segundo ela, até as 10 para botar eles para dormir, e acordava às 6 para levar eles para a escola. E, cara, quem tem filho sabe que essa é a profissão 24 horas. E onde é que ela estudava? Entre as 10 e as 6 da manhã. Porque ela queria. Olha que louco. Inclusive, ela estudava enquanto ela não tinha produto, porque o sócio dela resolveu, enfim, não trabalhar mais com ela, deixou ela arrasada, mas isso não deixou com que ela parasse de estudar. E até um dia que ela encontrou uma pessoa para lançar, por ironia do destino, estava tão cansada, a história é que ela estava tão cansada, vocês conhecem essa história? Não, eu tô interessado mesmo. A história é que ela chegou um dia, foi levar as filhas na escola, estava tão cansada, aí eu não sei se foi a professora da escola ou uma amiga, falou assim: ô Olga, você tá tão acabada, o que tá acontecendo? Meu Deus, você se cuidava tanto e agora você tá tão acabadinha. Falou isso pra ela, falou assim: minha filha, não tô estudando. Tô estudando. Você tá estudando pra concurso? Não, tô estudando marketing digital. Conhece o Érico Rocha? E começou a falar de lançamento. Ela falou assim: que interessante. Pô, parece interessante essa parada. Como ela tava estudando, falou bastante. Um dia depois ou 2 dias depois, alguma coisa do tipo, essa mesma pessoa liga pra ela ou fala com ela, não sei ao certo a logística disso. Eu só me recordo como ela mais ou menos falou. E ela falou assim: cara, lembra aquela parada que você falou do Érico, de lançamento? Eu conheço uma expert que precisa disso. O nome dela é Isa alguma coisa, eu esqueci o sobrenome. E ela é expert em educação de pais para filhos, assim. E ela é muito boa. Pô, vamos marcar, você lança ela. Bom, resumindo a história, ela foi lá, essa expert foi para Fortaleza, por algum motivo, conversar com elas. E ela explicou a parada. E adivinha o que a expert falou? Não tem tempo. Isa Minatel. Inclusive é Isa Minatel. A Isa Minatel falou: não tenho tempo. Aí a Olga falou assim: cara, mas eu tenho. Isa, eu vou fazer isso tudo pra você. Tudo o que você precisa é aparecer aqui no dia tal pra gente fazer esse lançamento de semente. Você pode aparecer no dia tal? Olha só quem falou que tinha o tempo. A mãe de 3 filhos. Olha a ironia. Que história boa, cara. Acredite ou não, a Isa apareceu, ela fez todo o trabalho, fez o melhor que ela pôde, fez um primeiro lançamento. Adivinha quanto esse primeiro lançamento fez em receita faturada? Acho que foi 170 mil, né? Eu acho que foi 140. Caraca, foi mais de 100 mil, vamos falar assim, mas foi mais de 100 mil pra mulher que não tinha tempo. E agora? Agora, eu acho que ela vai ter mais prioridade para isso também, né? E é muito massa, né, essa história. Porque a mulher, a mãe de 3 filhos, mãe, e ela se fala: eu sou mãe, entendeu? Sou mãe que faz a parada, não mãe que terceiriza a parada. Nada de errado com isso, só é uma opção dela, só dizendo. Então essa é uma excelente história, e entre N outras, né? Muito bom. Isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Então, relembrando aí alguns pontos. Novamente, não leve a objeção ao pé da letra. Tira a frase "não tenho tempo" do seu vocabulário. É um dos passos principais para você, inclusive, conseguir, né, convencer outras pessoas que essa objeção não é real, né? E como sempre, reforce a oportunidade que existe, né? Para que torne uma prioridade para a pessoa e essa objeção aí suma do mapa. Total. Beleza? Eu quero recapitular uma coisa. O que mais? E cara, quanto mais o seu marketing, você fizer o seu dever de casa no marketing, menos você vai ter que lidar com isso, mais desapegado você vai ser. Eu tava falando hoje no projeto 747 com um cara. Ele falou assim: Érico, fiz meu lançamento em edição de fotos. Pós-edição de fotos, ele não deu certo. Será que eu devo baixar o meu preço?
Olha que louco, a gente sabe que esse nicho de edição de fotos é um nicho muito lucrativo. Eu já pós-produção, né? Sim, pós-produção, já foi feito 7 em 7, né, no caso. E eu falei, nossa, que interessante, né? E aí, quantos conteúdos você posta por dia? Eu falei isso com ele hoje, deve estar a gravação lá. Quantos conteúdos você posta por dia? Ele falou tudo menos a resposta. É pouco, é muito, tipo, sabe? Eu falei assim, cara, quantos? Eu falei assim, ele falou, poucos. Eu falei assim, eu entendo, mas eu preciso de um número só para eu diagnosticar essa praga. Quanto você postou semana passada? Aí ele respirou, se não me engano, ele falou, nenhum. Então, quando você não posta nenhum, quando você não faz o seu dever de casa, quando você não aprende a lançar, geralmente, o que você vai fazer? Ter que baixar seu preço, ter que vou chamar assim, se ajoelhar diante dessas objeções. Elas têm mais poder que você. E aí, quando você faz o seu marketing, faz direitinho, você é comprometido, joga real pra galera, mas se a pessoa se isso não for a prioridade da pessoa, tampouco isso vai te afetar tanto, porque você fez o seu dever de casa. Seu dever de casa. E faça o seu dever de casa e o universo te recompensará. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do podcast 6 em 7. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Tem também no Spotify, SoundCloud, Stitcher, Apple Podcasts, Deezer. E o site formuladelançamento.com.br/raiz. Entra lá, cadastra o seu e-mail que você vai receber notificações quando a gente estiver aqui ao vivo e também sempre que a gente soltar um raiz. Então a gente notifica essa lista para essas gravações para você ficar ligado. Fechado, então. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E esse foi o podcast 6 e 7.